Gênesis, capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Versículo 15. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jered. E depois E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E depois viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias da vida de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. A Bíblia só foi dividida em capítulos e versículos na Idade Média. E foi feita, eu imagino, com muita criatividade e inteligência, porque de fato dividir em capítulos e subdividir os capítulos em versículos é um auxílio tremendo. Nos ajuda a localizar um trecho específico da palavra de Deus. É de fato, tanto é um grande auxílio que ninguém nunca propôs seriamente abandonar esse método, sequer revisá-lo. Nós usamos a mesma divisão que foi feita. É um grande auxílio, mas existem horas como esta em que é um grande atrapalho. Porque uma vez que nós dividimos em capítulos e versículos, meio que no nosso psicológico, terminou o capítulo, terminou o assunto, e não é o caso. Moisés, que escreveu sem divisão de capítulos e sem divisão de versículos, não está contando uma história e depois outra, e depois outra, e depois outra. Em particular aqui, é a mesma história. É a mesma história que começa lá no capítulo 4 e que vai até o capítulo 6, até a altura daquilo que nós identificamos como versículo 12, mais ou menos. São duas histórias que correm em contraste.
E como nós vamos, se Deus assim nos abençoar, ver todo o livro de Gênesis ao longo de alguns meses, nós vamos aprender a identificar o jeito de Moisés de escrever, pelo menos neste livro. Moisés, ele funciona assim: eu tenho uma história para te contar que é muito importante, mas antes de eu contar a história que é muito importante, deixa eu te contar uma outra menos importante rapidinho. Eu vou lhe mostrar como ele faz isso. Eu quero te contar a história de José. A história de José é muito importante, mas antes tem a história de Judá. Deixa eu te contar rapidinho a história de Judá. Eu quero te contar a história de Jacó. A história de Jacó é muito importante, mas antes deixa eu te contar rapidinho a história de Esaú. Eu quero te contar a história de Isaac, mas antes deixa eu te contar rapidinho a história de Ismael. Eu quero te contar a história de Sete e sua família. Ou melhor dizendo, ainda mais especificamente, eu quero te contar como foi que quando Deus julgou a humanidade pela primeira vez, apenas uma família sobreviveu. Mas antes de eu contar essa história, eu preciso te dar um pouco de contexto. E deixa eu contar rapidinho a história de Caim. Essa é a lógica que vai em Gênesis do começo ao fim. Ele dá espaço para a história mais importante e brevemente conta, rapidamente, uma história menos importante primeiro. É por isso que domingo passado nós lemos a história de Caim, mas a história de Caim é metade do caminho. O caminho todo é a história até passar por Sete e por sua descendência e chegar em Noé. Então é hoje que a gente vai ver a história que a Bíblia está realmente querendo contar para nós, ou como eu coloquei aí no seu resumo, duas histórias correm em paralelo e contraste em Gênesis 4, 5. Eu, enquanto preparava esta mensagem, me lembrei do livro de Charles Dickens. Charles Dickens, que dizem que é um dos maiores escritores da história humana. E Charles Dickens escreveu um livro que dizem que é o maior livro, o melhor livro, o principal livro que ele escreveu, chamado Um Conto de Duas Cidades. E o parágrafo inicial, se você olhar bem para o texto, parece contar a mesma história. Eu poderia usar as mesmas palavras para contar a história da família de Caim e a história da família de Sete. Ele diz: foi o melhor e o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria e da loucura. Foi a era da fé e da incredulidade, o século das luzes e a estação das trevas, a primavera da esperança e o inverno do desespero. Usando de palavras tão eloquentes, se Charles Dickens fosse escrever em lugar de Moisés a história de Gênesis, talvez ele usaria essas mesmas palavras. Por um lado, o melhor dos tempos, a história da família de Sete. Por outro, o pior dos tempos, a história da família de Caim. A idade da sabedoria e da insensatez. A fé e a incredulidade. As luzes e as trevas, a esperança e o desespero. A passagem nos conta, irmãos, a história de duas famílias. Uma família que adorava a Deus e uma família que apostatou de Deus. E qual foi o resultado nas gerações desta família de apegar-se a Deus ou de abandoná-lo? Por isso eu deixei aí no seu resumo, não poderei dar atenção para isso por causa do meu tempo, o mapa das gerações que estão no capítulo 4 e no capítulo 5. Mas antes de entrar no tema principal, tem 3 perguntas que me fazem sempre. Primeira pergunta: esses homens viveram mesmo vidas tão longas? A minha resposta leva cerca de meia hora. Não. 3 letras. S, I, M. Sim. É o que diz a palavra de Deus e isso nos basta, amém? Mas por quê? Qual o propósito desses homens viverem vidas tão longas? Nós responderíamos: para que eles tivessem muitos filhos e filhas. Era a resposta que eu sempre dava, até eu pensar um pouco, até eu pensar 2 vezes. Não é uma resposta suficiente. Deus poderia ter abençoado outras pessoas para terem filhos e filhas. Não. O porquê é outro. Conservando longas as vidas, na primeira época da história da humanidade, Deus estava conservando vivas as testemunhas dos primeiros acontecimentos. Se você colocar estas datas e nomes num mapa em que você vê a inter-relação entre eles, você descobre que o último da fila conheceu o primeiro da fila, isto é, Noé teve um convívio curto, naturalmente, com o próprio Adão.
Então Deus estava sustentando prolongadamente a vida daqueles que poderiam transmitir para a próxima geração o relato da grande obra de Deus. Este é o porquê de vidas tão longas. E a Bíblia nos dá outros exemplos disso. De profetas que tentaram matar e Deus preservou-lhes a vida. E se eu leio o livro do Apocalipse corretamente, nos anos que antecederão o regresso de Jesus Cristo, durante o reinado do anticristo, haverá duas testemunhas que serão atacadas, mas Deus sustentará até o seu martírio e a sua posterior ressurreição. Deus sustentando a vida para fins do seu propósito e do testemunho da sua palavra. A terceira pergunta que me fazem: ok, 930 anos. Como? Existem cientistas, criacionistas, que estudam esses assuntos com uma inteligência formidável. Eles nos mostram, a partir dos textos bíblicos, da lógica e dos fatos conhecidos da natureza, que antes do dilúvio, a terra estava encoberta por aquilo que parecia ser como que uma redoma de nuvens. Uma redoma que impedia a incidência solar direta. Uma redoma que fazia com que a terra fosse um ambiente muito propício. Esse não é o único fator. É óbvio que o fator é principalmente algo sobrenatural. Mas não é difícil entender que se Deus tem poder para criar o universo, e Deus tem poder para criar o homem, então Ele tem poder para sustentar essas vidas por tanto tempo quanto Ele quiser. Se a gente encampa o raciocínio no assunto do poder de Deus, as dúvidas estão todas respondidas. Faz sentido para você? Para mim faz. O tema da passagem, portanto, são duas casas. Uma casa cujo cabeça era Sete, que nós lemos no capítulo 4, versículo 26, começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos uma casa que praticava a genuína adoração. Uma casa de adoradores de Deus. E nós temos uma segunda casa, cujo cabeça era Caim, que era uma casa de apóstatas. E a passagem, como eu interpreto, toda a história do capítulo 4 até o começo do capítulo 6, é sobre como a prática da adoração segundo Deus marcou aquelas pessoas e suas gerações durante um período de cerca de 1000 a 1500 anos, que é a primeira etapa, o primeiro estágio, a primeira época, a segunda época da história humana. E a minha mensagem esta noite tem um tema: adoração boa livra. Adoração boa livra. Vamos entender que forma de adoração eles estavam praticando. 11 gerações da cabeça de Sete, que traziam a Deus sacrifício de sangue pelos seus pecados. Lembra dessa ter sido a distinção entre Caim e Abel, que eu falei na semana passada? 11 gerações que aprenderam a oferecer a Deus um sacrifício de sangue pelos seus pecados. 11 gerações que invocavam o nome do Senhor. Está lá no capítulo 4, versículo número 26. E a Sete nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. 11 gerações que ofereciam a Deus sacrifício de sangue, 11 gerações que invocavam o nome de Deus, 11 gerações que relatavam 3 coisas uns para os outros. Isso foi transmitido de geração em geração. Primeiro, que Deus é o Criador. Segundo, que o homem se perdeu de Deus. E em terceiro, que Deus tinha prometido lá no jardim do Éden que mandaria um Salvador. Você percebeu que o Evangelho estava presente ali? Sim, de forma, uma semente, mas o Evangelho estava presente ali. 11 gerações que invocavam o nome do Senhor, ofereciam a Deus sacrifício de sangue e passavam uns aos outros a mensagem da criação, da queda e da promessa de redenção. A adoração que eles tinham para oferecer, portanto, se comparada com a nossa adoração, é muito pequena, é claro que sim. Nós já temos toda a revelação de Deus aberta para nós na página da Escritura. Nós não estamos aguardando um Messias que viria. Nós aguardamos o seu regresso, sim, mas cremos no Messias que já veio numa salvação já conquistada. A adoração da nossa época é muito superior. E se aquela adoração primitiva foi capaz de livrar, quão mais capaz de livrar será a privilegiada adoração dos servos de Jesus Cristo na nova aliança. O postulado da mensagem, a afirmação é:
adoração boa, livra, em primeiro lugar, livra o homem de se perder de Deus. As palavras de Caim para Deus foram: da tua face me esconderei. E dali ele partiu para nunca mais regressar. O seu culto, que era um culto sem sangue, sem fé, sem amor, sem gratidão, sem piedade, terminou com uma decisão. Todo culto termina com decisão. Terminou com a decisão: da tua face me esconderei. Como nós vimos detalhadamente no domingo passado, os filhos dele se tornaram grandes homens que introduziram no mundo a arte, a música, a metalurgia, a pecuária, inúmeras capacidades, desenvolvedores, empreendedores, construtores de cidades, mas todos, de geração em geração, desprovidos da fé salvadora. Uma linhagem inteira de apóstatas, de homens impiedosos. A segunda família, a família que aprendeu a invocar o nome de Deus, a oferecer sacrifício de sangue, a relatar a história, de fato não se retrata as suas realizações, exceto a longevidade, mas foi uma geração inteira caracterizada pela piedade. Eu farei um contraste entre Caim. Caim disse: da tua face me esconderei. E Enoque, a respeito de quem diz o versículo 21, 22, e andou Enoque com Deus. E o versículo 24 diz: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Havia pouco, meus queridos, naquela primitiva adoração. Havia três coisas: o nome de Deus, o sacrifício de sangue e uma simples mensagem: Deus nos criou, nós caímos e Ele prometeu que vai nos salvar. Era rudimentar, era primitivo. Não se sabia sobre a trindade, sobre o privilégio da oração, sobre a graça. Não havia nenhum sinal de batismo, de ceia do Senhor, de comunhão com os irmãos, versículos para memorizar e conhecer, não havia nada. Havia isto. Mas isto foi suficiente. Você está prestando atenção? Isto foi suficiente para conservar aquelas gerações de se perderem de Deus. A outra casa se afastou de Deus e disse: da tua face me esconderei. Se aquela adoração primitiva e rudimentar e simplória foi capaz para conservar aqueles homens de se perderem de Deus e disso os livrou, irmãos, quanto maior e mais poderoso será o efeito da adoração que nós podemos oferecer a Deus hoje, por meio de Jesus Cristo, em nos guardar e livrar de nos perdermos de Deus. A sua adoração a Deus, quando você lê a sua Bíblia e ora e canta louvores, eu tenho dito, 15 minutinhos para orar e 15 minutinhos para ler a Escritura, livra você de se perder de Deus. A sua adoração em família, quando vocês recitam um versículo e cantam um hino e oram juntos e uns pelos outros e leem um devocional, não despreze essas coisas, nem tampouco as deixe de lado. É a adoração que livra você de se perder de Deus. A adoração da igreja reunida nos conserva na presença de Deus e nos conserva em comunhão com Deus. Como diz aquele Salmo lá 73, os nossos pés se desviariam, mas o Senhor nos busca e nos dá graça e nos restaura e nos eleva e nos põe de pé de novo. Este é o privilégio da adoração. Veja, eu quero enfatizar isso, vou passar um marca-texto. Lá atrás, quando eles não tinham quaisquer ou quase nada das bênçãos que nós temos quando nós adoramos a Deus, aquela adoração primitiva, rudimentar e simplória, foi eficaz para livrá-los de se perderem de Deus. 11 gerações que se conservaram fiéis. Qual será o benefício? As bênçãos que serão trazidas à nossa vida, por podermos usufruir desta rica e abundante e abençoadora adoração que nós temos pelo sangue de Jesus Cristo. Cada instante contigo, Senhor, conhece este versinho? Que passa aos teus pés. Olha, alguém disse comigo. Cada instante contigo, Senhor, que passa aos teus pés, eu sou mais feliz.
Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Quantas e quantas vezes você não viveu isto? Vem a Deus em oração, com a mente cheia de preocupações, com o coração tomado de inquietações, ou às vezes nem é nada tão grave, mas só o dia a dia, com suas muitas tarefas, nos pressionando, nos ocupando. E então nós separamos aquele tempo para ir ao Senhor. Um instante contigo, Senhor, eu sou mais feliz. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É assim que a adoração nos livra de nos perdermos de Deus, perdermos Deus de vista, perdermos o acesso e a comunhão com Deus. Durante 1000 anos, 11 gerações, conservaram-se perto de Deus espiritualmente, moralmente, por preservarem o nome de Deus a ser invocado, o sacrifício de sangue a ser oferecido e a mensagem de que Deus nos criou, nós caímos, mas Ele prometeu que iria nos salvar. Consequentemente, a adoração livra o homem de se perder da verdade de Deus. Em segundo lugar, a geração ímpia e apóstata de Caim realizou grandes coisas, mas as coisas que construíram, ao mesmo tempo que eram a sua glória, tornaram-se também a sua derrocada. Eu enfatizei, o nome de um era o nome de uma cidade, o nome do outro era o nome de uma frota, ele tinha muitas embarcações, o nome do outro era poderoso, os outros estavam fazendo tendas, gado, instrumento musical, mas nada de Deus. Em contraste com isso, a adoração que foi praticada por aquela casa de Sete enfatizava para cada um, de geração em geração, a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, mas ao mesmo tempo também a tristeza da queda. E cada vez que um deles ia invocar o nome do Senhor e oferecer um sacrifício de sangue, estava dizendo para si mesmo e para todos que não tinham como quitar a sua dívida espiritual com Deus. Era necessário sacrifício. Aquela justiça não se satisfaz com um mero pedido de desculpas. E quando repetiam uns para os outros a promessa lá de Gênesis 3,15, de que um Salvador viria, estavam passando a mensagem completa, a verdade sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre a nossa necessidade de um Salvador. E a mesma coisa, meus irmãos queridos, acontece em nossa vida. A adoração contínua nos ajuda a não perdermos, não só da presença de Deus, mas também da verdade de Deus. Imagine como se fosse este equipamento formidável que o homem criou, o telescópio. O telescópio consegue projetar o alcance da nossa vista para aquilo que a nossa vista não alcança. E o telescópio traz informações que nós, por nós próprios, não conseguiríamos enxergar. É isso que a adoração é. Ela transporta a nossa vista daquilo que nós temos aqui diante de nós, esta vida, as coisas desta vida, este mundo, as coisas deste mundo, e ela nos faz enxergar aquilo que está além. E este é o poder e a maravilha que é feita na nossa vida, porque de fato, quando a nossa visão está aqui, nós estamos pensando na nossa vida, no que alguém está falando de nós, do que nós temos que fazer amanhã, nas contas que nós temos para pagar, nas nossas obrigações, compromissos, tarefas, atividades, pressões, problemas, complicações, doenças, etc., enfermidade, remédio, receita, por aí vai. Isso constrói a trama da nossa vida. E se a gente não tiver nenhum auxílio, a gente se prende, se envolve nisso, e a nossa vida se resume nisso. Viver para continuar vivendo até morrer. Então, a mensagem da parte de Deus,
nos ajuda a olhar para além. Nós estamos aqui olhando ao nosso redor, olhando para nós mesmos. Então, a mensagem de Deus nos faz olhar para cima. Nos faz enxergar verdades que, no meio de tanta coisa, a gente não consegue ver. A verdade da realidade de Deus. De um Deus santo. De um Deus glorioso. Nos faz olhar que em meio aos problemas do dia a dia, que talvez sejam muitos, existe um problema pior. Que é o problema de nossa alma espiritualmente arruinada. Por causa de nossas transgressões. Nos mostra a nossa incapacidade de resolver esse problema por nós mesmos. E a mensagem, a verdade de Deus nos faz saber que esse grande Deus, o eterno Criador de todas as coisas, nos deu também seu Filho para ser o nosso Salvador. Você não vê que isto abre os nossos olhos? Abre a nossa compreensão. Eu falarei mais daqui a pouco sobre isso em detalhes. Mas basicamente quando nós estamos adorando, como os cânticos que nós estávamos cantando aqui esta noite, nós estamos repetindo para nós mesmos e uns para os outros coisas que são importantes demais para serem esquecidas. Nós estamos repetindo para nós mesmos, cada um para si mesmo e uns para os outros, as glórias de Jesus Cristo. Quando cantamos que Ele ressuscitou, cantávamos o cântico para sempre. Quando cantamos gratos hinos entoai, porque o Deus mandou um Salvador para nós. Quando falávamos do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e depois cantávamos, obrigado meu Jesus pelo seu sangue. 1000 motivos para agradecer. Nós estamos dizendo coisas que são importantes demais para que caiam no esquecimento. Você não tem um parente chato que fica te lembrando 10 vezes por dia daquele negócio que tem que fazer para ele, não? Ele diz, olha, não esquece, hein? Está lembrado de fazer? Ó, não vai esquecer, hein? Nós somos os irmãos, não chatos, chatos não, cuidadosos, uns com os outros, que repetimos para nós mesmos e uns para os outros coisas que são importantes demais para serem esquecidas. Todos os domingos nós vamos recitar João 3,16. Todos os domingos nós vamos cantar que Jesus Cristo ressuscitou. Todos os domingos nós vamos de alguma maneira pensar que em breve Ele virá, até que chegue o dia que Ele vier. Estas coisas são importantes demais para serem esquecidas. Se nós nos afastarmos da adoração, a gente vai ficar pensando no preço da gasolina, em vez de pensar na glória por vir, no preço do café, não fale disso. Nós vamos ficar pensando em coisas. Está caro fazer o quê? Nós vamos ficar pensando em coisas deste mundo, passageiras. Os descendentes de Caim estavam preocupados com a sua metalurgia, com a sua pecuária, com as suas cidades. E veio o dilúvio e matou todos os bois e derrubou todas as cidades. E veio o juízo de Deus e todos morreram. Nós não podemos nos afastar da adoração. Porque assim como a adoração nos livra de nos perdermos de Deus, ela nos livra de nos perdermos da verdade de Deus. A verdade, meus irmãos, eu quero enfatizar isso, que é importante demais para ser esquecida. É importante demais para ser menosprezada. Veja como essa tentação nos rodeia, até mesmo na hora do culto. Na hora do culto, é possível a gente estar, eu falei, vou repetir, eu adorei a lei estadual que proibiu os negócios de celular na escola. Eu vou fazer uma votação para proibir dentro da igreja. Porque tem um negócio no teu celular chamado Instagram, não tem? Pois é, no meu também, eu tenho que arrancar aquele negócio, pulsar esse negócio. Ô porcaria que distrai a gente. E distrai na hora da adoração. Que maldição! Na hora que nós estamos recebendo verdades que libertam a nossa alma do fardo desse mundo, vem essas coisas jogar mais fardo em cima de nós. E de alguma maneira a gente deixa. Não, irmãos queridos, nós não podemos. A adoração é algo absolutamente necessário, porque você foi criado para adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, verdades são trazidas de novo
ao nosso coração e à nossa mente. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E nós precisamos delas mais até do que elas se repetem. Nós precisamos constantemente de ser lembrados destas coisas. Então a adoração que nos livra de nos afastarmos da presença de Deus é também a adoração que nos livra de perdermos a verdade de Deus. É a adoração, em terceiro lugar, que livra o homem da corrupção. Veja o que aconteceu. Vê agora comigo o capítulo 6, versículo 2. Eu digo que o capítulo 4, 5 compreende cerca de 1000 a 1500 anos. É difícil fazer uma cronologia muito exata, muito adamantina dessas coisas. Mas agora nós estamos chegando no capítulo 6, nos últimos dias da segunda era da história humana. Para esclarecer, a primeira era foi o período no jardim, antes da queda. A segunda era da história humana foi após o jardim até o dilúvio. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós estamos entrando nos últimos anos antes do dilúvio. E o texto nos diz: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus. Ah, pastor, eu vi um cara no YouTube, ele disse que os filhos de Deus são os anjos que tiveram relações com as mulheres e tiveram filhos. Que coisa de doido. Os filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete. Os filhos de Deus são aqueles que conservaram a adoração, invocando o nome de Deus, o sacrifício de sangue e a mensagem da promessa de salvação. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, a linhagem de Caim, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E esta mensagem é simples. A segunda época da história da humanidade terminou com um juízo, porque no seu pôr do sol, a linhagem ímpia, preste atenção, porque Jesus tem algo a dizer sobre isso. A linhagem ímpia começou a prevalecer sobre o mundo, e a linhagem piedosa começou a se apagar. A impiedade começou a crescer. A piedade começou a ser abandonada. Parece alguma coisa com 2025? Lembra que Jesus disse que os dias antes da sua vinda serão semelhantes aos dias de Noé? É onde nós estamos. A geração piedosa, os filhos de Deus, começou a abandonar o seu compromisso com Deus e com a adoração de Deus para estabelecer pontes com os filhos dos homens. Não pense que a liberação sexual foi só nos anos 60, não. Antes do dilúvio tinha também. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque nós estamos vivendo o fim, nos aproximando mais e mais do fim de mais uma época da história humana, os últimos dos últimos dias. Posto isto, você precisa atentar comigo numa coisa. Até essa decadência acontecer, a piedade, a adoração, livrou aquelas gerações de se corromperem. E a adoração livra as nossas almas de serem corrompidas pela decadência espiritual e moral do mundo no qual nós vivemos. A adoração genuína aponta para quem Deus é e produz o mesmo efeito nas nossas vidas. A adoração bíblica limpa os nossos pensamentos. A adoração bíblica limpa os nossos pensamentos. Nós somos, queridos, absolutamente vulneráveis. Você se lembra? Porque hoje em dia a gente assiste muito pouco a televisão, ou pelo menos deveria assistir cada vez menos. Mas você se lembra quando a Rede Globo lançava um jargão de humor em uma novela e em poucas semanas todo mundo falava aquele negócio do Brasil inteiro? Lembra disso? Nós somos vulneráveis, nós absorvemos as coisas, nós somos criaturas da repetição. E se a gente deixar a nossa mente sem ser guardada, nós vamos absorver e daqui a pouco nós vamos estar pensando de uma maneira que aos olhos de Deus é abominável. Aquilo que antes nos causava espanto e rejeição, a gente se acostuma, dali a pouco a gente acha que está tudo ok. Depois, quando você abre os olhos, você está envolvido no negócio. A adoração limpa os nossos pensamentos.
Conserva os nossos pensamentos como pensamentos à altura da dignidade de Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. O teor da adoração, isto é, as verdades que nós estamos aqui meditando e trabalhando e proclamando para nós mesmos e uns para os outros, o teor da adoração potencializa o efeito da verdade. Repito, o teor da adoração potencializa o efeito da verdade. Jesus disse, João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos repetindo uns para os outros na forma de cânticos e leituras bíblicas e meditação do nosso coração, o teor da adoração, a grandeza de Deus, a glória de Jesus Cristo, quão exaltado Ele é. Nós estamos cantando aqui, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, e isso vai produzir força espiritual em nosso coração, inclusive para as crises da vida e para as horas de tentação. Nós vamos nos lembrar que o nosso Salvador é exaltado, forte, vivo, glorioso, presente. O teor, o tema, a verdade, a teologia, a doutrina da adoração potencializa o efeito da verdade. Põe-nos no nosso lugar diante de Deus. E às vezes a gente precisa disso, orientando a nossa vida. Nós vivemos num mundo bajulador, que tenta nos convencer constantemente, insistentemente, que nós não somos o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que nós somos pecadores, o mundo diz, nada, você merece. E a glória do homem, a exaltação do homem sobre Deus é o tema do nosso tempo. Mas quando nós adoramos a Deus, o Deus supremo, isso me coloca no meu lugar. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o Criador e eu sou a criatura. Ele é Deus e eu sou o homem. E isso me coloca no meu lugar, irmão. E deve te colocar também. O que consequentemente orienta a minha vida. Não, peraí. Tem uma precedência aqui. A boa adoração, irmãos, inspira ideais mais elevados e põe-nos a buscá-los. Uma coisa é viver a vida para ter coisas deste mundo, é a oferta que o mundo nos faz. Outra coisa é quando nós estamos adorando a Deus e pensando numa vida de santidade. E pensando na glória por vir. Isso inspira ideais mais elevados e põe-nos a buscá-los. Ensina-nos a adoração, nos ensina, dentre outras coisas, a integralidade da vida. O que eu estou querendo dizer com isto é que nós somos um só. Não existe parte da nossa vida que seja de uma forma e outra parte de outra. E nós somos tão defensores de nós mesmos e dizemos, não, isso não tem nada a ver com a minha fé. Isso não tem nada a ver com a minha comunhão. Você não vem à igreja direito? Mas isso não tem nada a ver com a minha vida cristã. Tem a ver sim. Você está vivendo uma vida imoral? Não, mas isso não tem nada a ver com o meu compromisso com Jesus. Tem a ver sim. Não, não tem nada a ver. Tem a ver sim. O Senhor Jesus Cristo é para ser o Senhor da nossa vida como um todo. Então isso nos lembra que nós devemos a Ele toda a nossa vida. Veja como é importante. Em seguida, antecipa-nos o regresso, e o regresso que eu estou falando é o regresso de Jesus. Antecipa-nos o regresso e o desejo de participar da glória por vir. Antecipa-nos a realidade por vir, a vida gloriosa que Jesus tem para nós, pondo tudo em perspectiva. Hoje o pastor Chuck Swindoll está com 93 anos de idade, se eu não estou enganado. Mas continua sendo um dos meus pregadores favoritos. Ele ainda prega, ele se aposentou no ano passado, até o ano passado estava lá pastoreando a igreja, bem velhinho, mas pregando todo domingo. Anos atrás, quando ele ainda era um homem jovem, aconteceu que ele estava viajando para pregar em determinado local, e quando o avião pousou, ele perdeu a conexão dele.
Isso aconteceu lá nos anos 70, queridos. Outros tempos. Então colocaram o pastor no hotel e disse, não tem jeito, vai ter que esperar até amanhã para continuar a sua viagem. Ele não estava esperando que isso fosse acontecer, entrou em contato no telefone, olha como o gesto do telefone, fez o gesto do telefone, ligou para a esposa, contou o que aconteceu, avisou lá para onde estava indo, que não ia poder pregar, perdeu a conexão, enfim. Estava lá no hotel e depois de fazer isso, desceu para o lobby do hotel, que ele queria pegar uns jornais. Lembra de jornal? Essa história é antiga, eu estou te contando. Foi pegar uns jornais para ler. E quando ele entrou no elevador, ele apertou o número do andar, entraram duas jovens mulheres, muito bonitas, e ele gentilmente se ofereceu para apertar o botão para elas e disse, para qual andar vocês estão indo? As duas disseram, para o mesmo que você. Quando o elevador começou a subir, eu quero dizer, ele estava numa cidade onde ninguém o conhecia, ele já tinha dado satisfação para todo mundo, ninguém ia procurar saber o que ele fez naquela noite. Quando o elevador subia, elas disseram, planos para esta noite? Está sozinha? Pastor Chuck Swindoll é um homem de Deus, muito piedoso. Mas ele disse que com toda a piedade dele, naquela hora ele foi terrivelmente tentado. Era tão fácil. Ninguém ia saber. E antes de ele dar a resposta, ele disse que veio ao seu coração um versículo que ele memorizou na casa da sua mãe, quando ela obrigava os filhos a memorizarem versículos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Veio à sua mente, você acha que foi o Espírito Santo? Pode ter certeza. Veio à sua mente o versículo que a mãe o obrigou a memorizar quando ele era criança. Então ele virou para aquelas mulheres e disse, não, muito obrigado, mas eu queria falar de Jesus para vocês. Já que eu falei de ensinar os filhos a memorizar versículos, uma das coisas que me chama a atenção em meditar nesta passagem, irmãos, é que Noé aprendeu a adorar com Lameque, e Lameque aprendeu a adorar com Matusalém, e Matusalém aprendeu a adorar com Enoque, e Enoque aprendeu a adorar com Jered, e Jered aprendeu a adorar com Maalalel, aí viu, futura mamãe de menino, Maalalel, sugestão para você. E Maalalel aprendeu a adorar com Cainã, e Cainã aprendeu a adorar com Enos, e Enos aprendeu a adorar com Sete, e Sete aprendeu a adorar com Adão. E com quem você acha que seus filhos vão aprender a adorar? No ministério infantil? Não, o ministério infantil existe para ajudar. Mas ensinar os seus filhos a adorar a Deus é uma tarefa que Deus confiou a você. Aqui nesta igreja nós não tiramos as crianças no culto da manhã. E não é que a gente tira à noite, deixa eu refrasear. No culto à noite existe o ministério infantil para a ministração da lição bíblica para as crianças, feito da maneira que está perfeitamente ao alcance da compreensão de cada faixa etária. Mas de manhã nós não fazemos isso, não é por falta de voluntário, não é por falta de sala, embora eu estou começando a ficar preocupado com as salas de novo, mas deixa esse assunto para outro dia. Por que nós conservamos as crianças conosco nos cultos da manhã? Porque nós queremos que elas aprendam a adorar a Deus. Nós queremos que as nossas crianças aprendam o que é o culto e não tenham que descobrir isso só quando viram adolescentes. Nós queremos que elas aprendam a cantar para Jesus. Cantar para Jesus não é um privilégio só de adultos. Nós queremos que elas aprendam a orar. Sim, quem sou eu para dizer que é um exercício fácil? Não é uma tarefa fácil. Mas não é, olha, escuta. O objetivo não é só que elas fiquem quietas no culto domingo de manhã, não. Isso é bater na trave. O objetivo é que elas entendam que nós estamos reunidos perante a face de Deus. Que Deus é digno de respeito, atenção, reverência, louvor, glória, adoração.
É por isso que a gente cria o resumo da mensagem. Crianças de 4 a 44, 84, 94 ou 104, aprecia isso aqui. É por isso que a gente coloca lá na porta o material para a criança poder desenhar. Mas só ficar desenhando, logo entendia. Sim, diga para ela, desenhe a mensagem. Desenhe o texto que está sendo pregado. A criança já está sendo alfabetizada, anote. A criança já sabe ler e escrever. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, em nome de Jesus. Sete ensinou para Enos, Enos ensinou para Cainã, Cainã ensinou para Maalalel. Ensine para os teus filhos a adorar o Senhor. Ensine para os teus filhos a cantar para Jesus. Ensine os teus filhos a amar Jesus, a prestar atenção na palavra de Deus. Você não poderá fazer isso se você próprio não for um adorador do Senhor. Começa contigo. E de ti passa para a próxima geração. Eu disse hoje de manhã, sim, eu preguei hoje de manhã da responsabilidade individual. Cremos nisso. Ninguém pode ser salvo por tabela. Ninguém entra na aliança porque os pais são da aliança. Ninguém é salvo por hereditariedade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre ensinar. Ensinar, e orar, e evangelizar, e discipular, e disciplinar, e memorizar versículo. E memorizar versículo, e memorizar versículo, e o plano de salvação, e o livro sem palavra, até você ver Deus vir à vida da sua criança e salvar o seu filho, e perdoar os pecados e dar a vida eterna. Como vai você, no seu ministério, de formar a próxima geração de adoradores do Senhor? Não basta deixar sua criança quieta enquanto eu estou pregando. Isso não é a minha preocupação, se você estiver ensinando a sua criança a adorar a Deus. Voltando para concluir esse terceiro ponto, a adoração livra o homem da corrupção. Ela inspira o nosso coração à santidade e ao temor do Senhor. Quando aquele pastor que eu admiro tanto, eu até admiro a franqueza dele de contar uma experiência tão abertamente. Foi tentado, ele confessa, foi tentado, era fácil demais, ninguém nunca ia saber. Mas o que foi usado pelo Espírito Santo para livrá-lo foi um versículo que a mãe dele esfregou na cabeça dele, e graças a Deus porque ela fez isso, porque naquela hora foram aquelas palavras que Deus usou para livrá-lo. A adoração nos livra da corrupção. Em quarto lugar, irmãos, a adoração nos livra da morte. Um destes homens, chamado Enoque, não morreu. O que é até uma contradição, porque todos os outros morreram, é verdade, mas todos os outros morreram para a vida. Esta é a distinção. Existem dois tipos de morte: existe morrer para viver e existe morrer para morrer. Morrer para viver é quando alguém deixa esta vida por meio da morte, mas encontra-se no instante seguinte nos braços de Jesus, em vida. E morrer para morrer é quando alguém até o último minuto disse não para o Evangelho, disse não para Deus, e se encontrará no instante seguinte à sua morte, na mais pavorosa desgraça, que é a maldição eterna. Todos eles, exceto Enoque, que sequer morreu, todos eles morreram para a vida, morreram para viver, deixaram este mundo para estar com Deus. Eu faço velórios regularmente, e existe velório e velório, sabia? Existe velório, irmão, que a gente tem pouco o que se quer dizer que seja de conforto. Existe velório, você já deve ter testemunhado, velório de gritos. Existem velórios, eu falo isso com muita reverência. E existem velórios. Existem velórios em que estranhamente nós estamos cantando com um sorriso, com conforto. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. É o que a gente mais canta nos velórios até. Existe morte para a vida e existe morte para a morte. A adoração livra o homem da morte. Um deles foi liberto da morte física, os demais morreram para a vida. Um dia eu morrerei, eu não sei que dia vai ser. Você sabe o seu? Você sabe o seu dia? Um dia eu morrerei, um dia você morrerá. Isso não tem dúvida. Só cabe uma pergunta: morrer para viver ou morrer para morrer? Em quinto lugar, a boa adoração livra o homem do juízo. Ela livra o homem de se perder de Deus, de se perder da verdade de Deus, da corrupção, da morte. E em quinto lugar, a boa adoração livra o homem do juízo. Capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave, até os céus, porque me arrependo de os haver feito. Este foi o primeiro grande juízo de Deus sobre a humanidade. O dilúvio não é uma metáfora. Não caia na mentira de Satanás de achar que esta é uma história criada para dar medo nos outros. As evidências do dilúvio estão aí ao redor do mundo inteiro. Eles acham fóssil de baleia no meio do deserto e no alto das montanhas. O dilúvio aconteceu. Foi o primeiro juízo de Deus sobre a humanidade. E Deus diz: destruirei. Mas o versículo 8 salta aos nossos olhos quando diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, como diz a musiquinha das crianças, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. A adoração que livrou da corrupção, livrou da morte, livrou do juízo. O juízo. Noé achou graça aos olhos do Senhor. A graça que estava presente na sua vida de tal maneira que era um homem justo e reto em seus caminhos. Adoradores de Deus, escute. Adoradores de Deus serão poupados no juízo que está chegando. Adoradores de Deus serão poupados no juízo por vir. Jesus Cristo, Filho de Deus, comparou o seu regresso ao próprio dilúvio, e disse que a sua vinda será como os dias de Noé. Quem escapou? Aqueles que conservaram viva em seu coração a fé em Deus, a adoração a Deus por meio do sangue, a adoração a Deus por invocar o nome do Senhor, a adoração na mensagem e na promessa de justiça e de salvação. Meus irmãos, eu tenho falado sobre filhos nesta mensagem. Talvez eu seja sepultado, talvez eu viva até morrer, mas as minhas filhas vão ser arrebatadas, se Deus quiser. Sabe do que eu estou falando? Estou falando da vinda de Jesus Cristo. Talvez não aconteça nos meus dias, talvez não nos dias delas, é bem provável, não sei, Deus é que sabe, pode ser hoje. Mas se eu morrer, pelo menos eu terei feito o que eu puder para passar para as minhas filhas a fé em Jesus Cristo. Mas eu não posso passar uma coisa que eu não tenha. Eu só posso passar a fé que em Jesus eu tiver. Eu devo concluir. Adorar é buscar a Deus. E Jesus Cristo tem prometido: o que vem a mim, isto é, o que me busca, de maneira nenhuma o lançarei fora. Último pensamento antes de orarmos. Só existem duas humanidades no mundo hoje. A linhagem de Caim foi toda destruída no dilúvio, sim. Não é disto que eu estou falando. Só existem duas humanidades no mundo hoje: em Cristo ou sem Cristo.
onde você está. Em Cristo ou sem Cristo? Onde você está? Se Deus toca o seu coração, eu quero muito orar com você e por você. E se nós pudermos lhe ajudar, você quer conhecer melhor as coisas de Deus, você quer entendê-las melhor. Ao final do culto eu vou estar lá na porta cumprimentando a todos, mas eu estou à disposição para orar por você. Não se importe se tiver alguém me cumprimentando, espere um segundo, eu vou lhe dar atenção. Não se importe se tiver uma fila atrás de você. Se você quer que eu ore com você, me diga isso lá na porta, eu vou orar pela sua vida. Mas não fique adiando. Não pense que isto é algo sem importância, porque não é. Venha ao Senhor Jesus, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Vamos orar. Deus bendito, quão grande a graça do Senhor, ó Deus, que livrou estes homens de se perderem de Ti, de esquecerem a verdade, que livrou estas vidas da corrupção, da morte e do juízo. E nós louvamos a Ti, Deus, porque até hoje Tu és Deus libertador. E Tu ainda livras vidas, Senhor, do juízo, da morte, da condenação. Eu oro, Senhor Deus, que o agir do Espírito Santo continue a fazer com que esta mensagem chegue a todos os corações. E que a obra do Senhor, ó Deus, se realize, salvando, confirmando, ó Deus, a Tua obra na vida de tantas pessoas. Obrigado, Senhor, porque nos deste este tempo na Tua presença para meditar na Tua palavra. E que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Obrigado, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém.